Boa noite, é um prazer imenso estar aí em Canópolis. Olha só que oportunidade que nós temos de estarmos virtualmente ligados, emocionalmente conectados pelos laços do coração. Não tem distância para o amor, para a amizade, não tem distância, né? Estamos juntos, cada um no seu lar, estamos aqui nesse momento de emoção que é falar de Jesus para aprendermos a cooperar melhor. E também boa noite aos internautas, né? Está aí ligadinho, e a gente fica muito feliz desta grande oportunidade. Bem, é o capítulo 13 que nos foi dado para que possamos conversar sobre o item 12, falando da beneficência. Que tema importante. Vamos perceber na noite de hoje se realmente nós estamos aí já aptos e já sabemos fazer esse trabalho que Jesus nos recomendou, que é a beneficência. Mas vale recordar que neste capítulo, do item 1 ao item 8, Allan Kardec ele tece comentários sobre o Evangelho de Jesus. Então, ele tece comentários sobre Mateus, Lucas e Marcos. Ele tece esses comentários. Depois, do item 9 ao 20, os espíritos que fazem parte da codificação vieram falar sobre esse tema tão importante da beneficência. E a Kardec reuniu 10 espíritos amorosos sobre a beneficência. Eles falaram sobre isso. Irmã Rosália, é um espírito protetor, Adolfo, bispo de Agel, São Vicente de Paula, Cárita, João, Miguel, também um espírito familiar, um guia protetor, de novo ele trouxe para nós, e finalmente São Luís. Todos esses espíritos vieram nos falar como fazer a beneficência. Quer dizer, que não foi por acaso que vieram trazer isso para nós. Mas será que sabemos de fato fazer beneficência? Já folheamos o Evangelho, já estudamos o Evangelho, ele é o nosso livro de cabeceira, estamos ali no capítulo 13, sempre ali visitando e revisitando. Será que já sabemos? Bem, em Mateus, no capítulo 6, do item 1 a 4, ele nos diz: tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa do vosso Pai que está nos céus. Tende cuidado e não recebereis recompensa. Mas será que Deus vai estar vigiando cada um de nós em nossos atos? Como é que ele vai saber da recompensa? Olha, não receberás recompensa do vosso Pai que está nos céus. Como é que ele vai saber que se cada um de nós está fazendo a beneficência direitinho, atendendo o outro conforme o ensinamento de Jesus? Será que ele fica vigiando cada um de nós? Queridos irmãos, queridas irmãs, na verdade, lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, os iluminados nos dão essa resposta. A lei de Deus está escrita na consciência. Deus não vai ficar vigiando ninguém. Ele já deixou a própria lei na consciência de cada um de nós. Está escrito, não tem como fugir. Mas então, e a caridade? Ela realmente precisa ser feita, em qualquer que seja a forma, precisa ser feita com amor, com desprendimento e com abnegação. Mas o que é esse desprendimento? O que é uma pessoa desprendida? Nós temos resposta do Aurélio, né? Dicionário nos dizendo que é ter desprendimento das coisas materiais. É desprendido. E a abnegação é ser dedicado e também prestativo. Interessante que às vezes vamos ajudar alguém, será que nós temos desprendimento? Como é que nós doamos as coisas? A roupa que nós usamos? Quando está estragada? Quando a gente não quer mais?
Ou quando a roupa está boa e fala, não, eu já usei, vou passar para alguém. Será que a gente faz assim? Ou quem tem bazar beneficente sabe que chega coisas, meu Deus, como é que a pessoa manda para o bazar uma coisa dessa? Todo estragado. Mas é interessante que a gente vê através daquele gesto uma luta imensa de desprendimento. Foi difícil ele entregar um sapato estragado. Foi difícil para ele, porque aquela pessoa achou, não, esse aqui ainda me serve, mas não serve, vou mandar para alguém. E na questão de ser dedicado e prestativo? Auxiliamos alguém uma vez, 2 vezes, 3 vezes, já está bom demais. Dedicado, abnegado, isso é negação. Está sempre prestativo em auxiliar. E ao fazermos o bem, somos convidados a exemplificar a legítima beneficência. Legítima. Porque tem beneficência que não é legítima, dizem os iluminares. Mas como assim? Ó, nós sabemos que é sendo sensível às situações daqueles que precisam de proteção. Precisam ter essa sensibilidade. Também sem agravar mais a amargura dos nossos irmãos. Tratar com paridade, sem nos considerar superior a qualquer que seja. Essa é a verdadeira beneficência. E sem socorrer publicamente, expondo a essa pessoa as humilhações, profanando a caridade, tornando esse benefício em mercenário, egoísmo às vezes. Precisamos aprender a servir com desprendimento. Mas é interessante que nós temos essa bondade dentro de nós já. Já temos. Mas é preciso potencializar essa bondade no tratar com o outro. Porque o amor não tem limites, sobrepõe-se ao mal. Mas como funciona isso? Os iluminares nos dão a resposta dizendo, na questão 614, quando transmitimos bondade no conforto de quem chora, aí recebemos da lei divina a consolação que precisamos. É a questão da felicidade. Feliz ou infeliz, está na questão 614. Pois é. O que acontece quando trabalhamos no bem, com desprendimento e sem vaidade? O que acontece? Descortinamos em nós Deus. Olha que coisa linda. Dá um zoom em nós mesmos, Deus. Porque estamos em acordo com os ensinamentos preconizados pelo Cristo, que é de sermos iguais perante o Pai. Olha que coisa maravilhosa. E esse sentimento, queridos irmãos e queridas irmãs, esse sentimento de igualdade é essencial para podermos compreender os padecimentos alheios. Essa questão do auxílio exige de nós prudência, algum cuidado? Será que sim ou vamos fazendo a beneficência de qualquer forma? Como que acontece assim? Qual cuidado que nós devemos ter? Quem vai nos responder é Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 106. Vejamos bem o que Emmanuel nos diz. Ele traça algumas recomendações, dizendo: alguns distribuem esmola levianamente. Entregamos a moeda, às vezes, aqui comentando sobre o que Emmanuel disse, muitas vezes nós entregamos a moeda para o pedinte e saímos rapidamente como ele pedir mais alguma coisa. É assim que às vezes funciona o nosso comportamento. E nem sequer perguntamos o nome daquele que nos pede. Então, isso é distribuir o benefício levianamente. Outros se esquecem da vigilância, entregando o trabalho ao malfeitor. Mas como assim? Vamos lembrar de Jesus? Jesus, o nosso mestre,
nos ensinou nas mínimas ocorrências da vida. E se ouvi-lo recomendando, estejamos prontos a dar a qualquer que pedir, também vamos observar Jesus dizendo que é preciso atender a criatura do caminho, não de acordo com os caprichos, mas segundo as necessidades. Também precisa ter esse cuidado, porque muitos que nos procuram precisa de algo que nós pensamos que ele precisa daquilo que está pedindo e às vezes não. E também vamos lembrar que Jesus, ele concedeu a bem-aventuranças aos aflitos, mas também advertências aos vendilhões do templo. Esse é o cuidado. Ainda no livro da Esperança, no capítulo 30, Emmanuel nos diz: mas é forçoso observar que se a beneficência nos traz a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça, como se deve fazer. Olha que interessante. Temos que aprender também como fazer. Na Revista Espírita, janeiro de 1869, Allan Kardec nos diz, eu peguei um recorte para dizer, ele diz assim, que cabe a piedade é pelos que sofrem, não deve excluir a prudência. Allan Kardec dizendo isso. Então, tem que ter prudência na beneficência também. A gente recorda de Valdo Pereira Franco, no encontro que teve pela Federativa em Palmas. Então, alguém lá do auditório, no momento de pergunta e resposta, que era feito com papelzinho, a pessoa escrevia e mandava, e as pessoas que estavam ali sentadas na mesa liam a pergunta para ele responder. Recordo-me que alguém mandou dizendo assim, perguntar para ele, Divaldo, é errado fazer bingo para adquirir maior benefício para auxiliar os que sofrem? A resposta dele foi uma surpresa para todos nós. Ele falou assim, por que vender bingo? Vende droga, porque a droga dá mais dinheiro. Olha a resposta do Divaldo, como ele foi firme. Porque o bingo é o quê? É jogo. Nós sabemos que é o jogo. E precisamos ter lucidez com aquilo que nós fazemos. Vamos lá em Conduta Espírita para a gente ver o que fala sobre a questão do benefício. Então, é importante desmascarar essa forma de adquirir as coisas para ajudar as pessoas com questão de jogo e tantas outras formas em nome da caridade. É interessante ouvir uma vez de um expositor nos falando o seguinte: o pai tinha um bar. E nesse bar tinha uma pessoa que ia lá, bebia, se embriagava e às vezes caía ali na porta do bar, dormia. No outro dia, quando o dono do bar chegava, abriu o bar e dava a primeira dose de graça, porque era caridoso, para que a pessoa se levantasse. Claro que as outras doses tinham que ser pagas. Falando isso de caridade. Olha que equívoco. Dá a primeira dose de graça de bebida alcoólica para levantar alguém. E às vezes, nós fazemos as confusões em nome da caridade. E às vezes usamos a instituição espírita para poder adquirir maior renda para auxiliar de forma equivocada. São Vicente de Paulo foi um padre francês, fundador da Ordem das Religiosas. Em sua peregrinação pela terra, onde ajudou tanta gente, tantos famintos, foi um abnegado, ele nos fala da experiência de auxiliar as pessoas, dizendo que é preciso trabalhar conforme os preceitos do Cristo. E na questão 888A, São Vicente de Paulo ainda nos diz que nos pede que devemos distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. Como assim? Procurando observar que nem sempre
O mais necessitado é o que pede. Porque às vezes o pedinte, ele acostuma tanto a pedir que pede por pedir. Muitas vezes nós temos trabalho na casa espírita de auxiliar as pessoas, eles chegam ali e a gente tem aquela roupa usada e entrega uma camisa, entrega uma calça e ele leva porque ele recebeu, mas não é isso que ele quer. Ele queria outra coisa. E nós precisamos realmente ouvir. E ele diz que o verdadeiro pobre se detém no temor da humilhação sem se queixar. Olha só, às vezes ninguém percebe. E o que é de fato a necessidade? Hoje, mais do que nunca, a necessidade da beneficência em ouvir o outro, coração transbordando em sofrimento. Às vezes, dentro da própria casa espírita, no grupo que estamos, o colaborador chega com lágrimas nos olhos e não percebemos. Ele chega e agora estamos todos nós agora afastados porque a casa está fechada, mas vai voltar a abrir daqui a um tempo, quando for permitido pela lei maior. Então, mas muitos de nós encontramos ainda com aqueles companheiros, até mesmo na live. O companheiro está ali, abre a câmera, e ele está tão triste e nós não percebemos. E no trabalho da casa espírita também. Ele chega com lágrimas nos olhos, senta do nosso lado, faz a tarefa, vai embora. No outro dia, nós vamos aí abrir o coração para atender as pessoas lá fora. E não percebemos a dor do outro tão próximo de nós. A beneficência dentro do próprio lar. A esposa calada, ausente e às vezes criticada. Ou o esposo silencioso, reflexivo e também não é entendido. Ou o filho, a criança repetitiva, perguntando, e nós não temos tempo de entender a pergunta dele. Queridos irmãos, a beneficência. Muitas vezes, igual diz aqui Vicente de Paulo, São Vicente de Paulo, o verdadeiro pobre se detém no temor da humilhação, sem se queixar. Esse temor, muitas vezes, não é questão material. É o coração choroso, é a dor que carrega sem que possamos perceber. E próximo, bem próximo, o idoso. Quanto idoso sem receber a beneficência, e os filhos às vezes fazendo beneficência lá fora, e o idoso calado, no canto, esperando e esperando. Meus irmãos, minhas irmãs, esse é o homem verdadeiramente humano que sabe procurar sem ostentação. É aquele que vê do lado a dor do outro, a beneficência sendo aplicada. São Vicente de Paulo ainda nos chama atenção sobre a indulgência, para sermos indulgentes com os defeitos dos outros, dos nossos semelhantes. Por quê? Porque precisamos tanto de indulgência. Isso também é beneficência. Está disponível. O que nós vimos há pouco? A abnegação, desprendemente a abnegação. Esse é o caráter da beneficência. Pois ainda somos pobres de virtudes e precisamos tanto desse aprendizado. Por isso, quanto mais deplorável for a situação daqueles que procuram amparo, tanto maior o cuidado que devemos ter com eles. Então, esse deplorável, quem é que não tem na família um parente em situação deplorável? Os vícios, às vezes, da embriaguez,
e tantos outros vícios. Realmente é esse aí que está a beneficência. Dependendo de como tratarmos, poderemos avivar a situação onde a desventura em que se encontram, humilhando esses nossos irmãos com a nossa altivez, com a nossa arrogância, recordando a beneficência na fala de João, no capítulo 13, versículo 35. Nisto agora conhecerão todos que sois meus discípulos, em vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Prezados irmãos e irmãs, esse tempo de pandemia, quando o Covid ordena, uma ordem conclusiva, volta para o lar, volta para a tua casa. Olha que interessante isso. Nesse voltar para a tua casa, muitas vezes nós pensamos, é voltar para, sim, voltar para a família, dentro de casa. E quanto sofrimento por não conhecer o filho, não conhecer a esposa, na intimidade, o esposo, a sogra. Meu Deus, eu não sabia que minha sogra é assim. Não sabia. Uai, levanto pela manhã, vou para o trabalho e chego à noite, ela já está dormindo, graças a Deus, final de semana, a gente nem se vê direito, então descobri que eu tenho uma sogra. Que sogra, meu Deus, que dá trabalho. Ou então, meu Deus, que mãe que eu tenho, eu não sabia. Minha sogra, que é minha mãe. Eu casei com a sua filha, então sou filho também. Olha que bênção. A beneficência de chegar pertinho dessa sogra e dizer, você já disse, você que está aqui, que é casada e tem uma sogra, minha sogra, eu descobri que te amo. Olha, capaz que ela vai falar, meu filho, o que está querendo? O que está acontecendo? Bateu a cabeça? Minha sogra, eu te amo. E se não amar, de tanto dizer isso, vai aprender. Isso é beneficência. Olha que alegria dessa pessoa, dessa sogra, do sogro, ou do cunhado que a gente não gosta muito. Ou seja, quem for, volta para casa. E você já disse para você mesmo, eu me amo, eu me amo. Pulmão, eu te amo. Olha que benefício que você me faz. Você trabalha a beneficência comigo 24 horas, desde que eu nasci. Pulmão, coração, trabalhando dia e noite para sustentar a nossa vida. Exemplo de beneficência que nós temos internos e não percebemos. Você já disse para você mesmo, eu te amo? Se não amamos a nós mesmos, como é que vamos amar alguém? Eu detesto meu cabelo, meus olhos, queria que fosse preto, porque é claro. Eu não gosto do meu nariz, eu não gosto do meu corpo, porque tem um peso a mais. Por quê? Vamos praticar a beneficência começando em nós. Se não nos amamos, as nossas energias não tem como perceber a energia do outro, levar essa energia do amor a outrem. É isso que o Covid disse para nós, volta para casa. A casa interna, a nossa casa, no aprendizado do amor. E falta tanto amor. Precisamos aprender a amar, estender essas energias àqueles que às vezes são duros na queda, aqueles que nos fazem sofrer. A beneficência, ela nos convida a refletir. Se aquele caiu, podemos também cair. E é tão difícil amar aqueles que não nos amam. Tão difícil convivência com aquele que não gosta de nós. Mas são os professores que a vida
nos coloca no caminho para aprender a humildade, a servir. E Maria Dolores, já concluindo a nossa fala, no livro Maria Dolores e Francisco Cândido Xavier, ela nos diz assim: ante a passagem do tempo, registra o valor do agora. Na bênção de meia hora, quanto bem a realizar. 30 minutos apenas, no espaço de cada dia, são plantações de alegria para quem busca ajudar. Agora é a voz da coragem, ao irmão que chora e luta, coração que pensa e escuta, podando aflição e dor. Em outro desejo é o socorro que se oferece à criança que vaga sem esperança, a míngua de paz e amor. Meia hora, patrimônio de expressão indefinida, que o céu nos concede a vida, todos crentes e ateus. Irmãos, elevai o tempo para o serviço fecundo. Tempo é tesouro no mundo que verte do amor de Deus. Gratidão pela oportunidade. Quero aprender sobre a beneficência. Obrigada.